Missão ingrata essa minha aqui, viu? Eu vim só para passear, vender beleza, mas me colocaram essa tarefa árdua. Mas, olha, eu estou aqui apenas para realmente abrir aqui, o nosso cerimonial já adiantou, abrir esse evento, que é muito importante para os advogados, sobretudo, né? Eu lembro que quando nós abrimos um evento desse tipo, mais ou menos, dos cálculos, havia muita reclamação de advogado, com razão, quando era corregedor, mandou um atraso no carro. Rapaz, não, rapaz, lá não atrasa assim não, não, excelência, atraso e tal. E havia um entendimento de que o cálculo não estava funcionando. E, graças ao tribunal, planejou, executou um evento aí, que o pessoal do cálculo veio aqui, expôs, e tirou todas as dúvidas dos advogados. E hoje, aquele estigma, né, de que os cálculos atrasam muito, já foram eliminados. Eliminado o estigma. E aqui também, agora, a execução, nós temos na execução 2 juízes competentes, o doutor Eunice ali, oficial da presidência, e o doutor Crispim, um bom palestrante, em breve fará uso da palavra. Só quero desejar aqui sucesso para vocês todos, e esse evento aqui vai unir a magistratura com a advocacia. E aqui a gente haverá várias ocasiões em que será necessário marcar um evento desse tipo para tirar qualquer dúvida. Então, tenham um bom evento. Muito obrigado. Gostaria de convidar aqui ao palco o doutor Leopoldo, foi o idealizador do evento, junto com o meu xará aqui, o Humberto, e ele vai explicar a motivação. Vamos dar sequência. Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a reunião ordinária da Comissão Especial de Direito Empresarial do Trabalho, da OAB Goiás. E é com extremo contentamento que a gente participa desse encontro, que fortalece ainda mais a parceria, a amizade entre OAB, entre a Advocacia Trabalhista Goiana e o nosso TRT, o nosso tribunal. Isso, aos amigos aqui presentes, isso não existe no Brasil. Isso é uma peculiaridade nossa, essa amizade, essa luta, esse caminhar conjunto entre advocacia e TRT. E é uma situação que o próprio Humberto já tinha provocado, a gente na OAB. Muitos advogados não conhecem, não sabem como funciona o JAI. É uma ferramenta muito importante do tribunal e tenho certeza que estamos aqui cumprindo fielmente o nosso objetivo, a nossa missão em frente à SEDET. Quero agradecer verdadeiramente a presença de todos e todas, em especial também a secretária da SEDET, doutora Isabela Lohane, uma pessoa que trabalha muito, muito pela advocacia. Essas são as palavras iniciais. Passo a palavra para o meu grande amigo José Humberto. Bom, boa tarde, né, a todos os presentes, aqueles que também estão em casa, nos seus respectivos escritórios. A gente resolveu fazer a palestra aqui também online para poder alcançar aí a advocacia do interior. Já a par de cumprimentar todo mundo, também declarar aberta a reunião da Comissão de Direito do Trabalho. Agradecer mais uma vez a parceria com o Tribunal, presidente, doutor Luciano Crispim, agradecer mais uma vez aí a parceria, a presença, doutor Eunice. Queria saudar aqui meu parceiro de Comissão de Direito do Trabalho, o doutor João, representando a OAB aqui, e desejar um bom evento para todos. Apenas isso. Excelente. Obrigado. Eu vou convidar aqui ao palco a doutora Eunice para iniciar os trabalhos de apresentação do JAI. Em seguida, o doutor Luciano fará uma explanação. Eu gostaria de esclarecer que o evento está sendo transmitido pela nossa plataforma na internet e existe um chat aberto para perguntas e essas perguntas, em seguida, após as explanações, elas poderão ser respondidas, né, doutora Eunice? Então, passo a palavra para a doutora Eunice para iniciar a apresentação.
Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes aqui. Eu gostaria de convidar o doutor Luciano. Nós faremos a apresentação juntos. Como o doutor Geraldo disse, o doutor Luciano é a autoridade máxima lá no juiz de execução. Então, nós faremos a apresentação juntos e depois, no final, as perguntas que forem surgindo, responderemos ao final. Inclusive, quando o doutor Humberto me procurou, eu fiquei muito satisfeita com o interesse dos advogados, né, em conhecer melhor o juiz de execução, né, um órgão tão importante no auxílio à presidência do tribunal com relação à fazenda pública, à vice-presidência com relação à reunião de execução e às varas do trabalho, né. Então, é muito importante e muito bom que os advogados tenham demonstrado esse interesse. Eu gostaria de cumprimentar todos os advogados, advogadas, nas pessoas dos presidentes das comissões, né, de Direito do Trabalho, doutor José Humberto, de Direito Empresarial do Trabalho, doutor Leopoldo. Passar a palavra para o doutor Luciano. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente, agradecê-lo por estar aqui prestigiando o evento, agradecer também aos advogados, as pessoas que a Eunice já mencionou. Para a gente é muito importante, né, poder falar sobre o JAI. O JAI, assim, a história do JAI, a Eunice vai apresentar, mas já vem de bons tempos, saiu do embrião e chegou onde nós estamos. Nos últimos anos, nós transformamos, as últimas administrações, deu um incentivo muito grande para o JAI em termos de estrutura física, de pessoal, de gratificações, e isso valorizou muito o setor. O setor é de extrema importância. Eu digo que, para a imagem do tribunal, existem 2 setores assim, muito importantes aqui que devem ser valorizados. O primeiro de todos é o Sejus, que é a entrada, é o primeiro contato que a parte tem com o tribunal, com os juízes, com os conciliadores, né? Então, a forma como as pessoas são tratadas ali no Sejus, que isso impacta na imagem do tribunal. Então, de repente, é um processo que a pessoa tem na vida. Se ela foi bem tratada, bem acolhida, saiu satisfeita, né, talvez não, mas pela forma de tratamento ela sai, né, fica muito, né, sai daqui com outra imagem do tribunal. E o Sejusc também, que é o momento da efetivação da prestação jurisdicional. A parte ganha, sabe quanto ganhou e aguarda receber. Então, ali é o último refúgio, depois das varas, para se tentar resolver processos que estão pendentes aí muitos anos, e a gente, nesses últimos, né, depois dessa reestruturação toda de vários anos, aí, desses últimos 8 anos, o Sejusc tem apresentado bons resultados. Teve uma fase, o juiz de execução. Teve uma fase que era utilizada ali muito para suspender as execuções. Hoje não existe isso mais. Então, não tem como, né, ir para lá só no intuito de suspender as execuções e procrastinar o pagamento de dívida. A gente tem feito um bom trabalho e tem barrado esse tipo de iniciativa. As resoluções que foram editadas pelo tribunal, elas dão conta disso. E vocês vão ver no curso da apresentação o que a gente tem feito, né, e vamos mostrar para vocês isso. Isso não existe mais, né? Hoje, realmente, a gente privilegia a efetividade da execução. E eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, né, que tem um papel importante, primordial nisso, pela confiança que nos foi dada, né, o primeiro presidente que autoriza sequestro imprecatório na história do tribunal. E fez uma diferença enorme, porque nós conseguimos resolver processos antigos que se valiam dessa prerrogativa de não se poder sequestrar para poder procrastinar a execução. Então, meu agradecimento especial à confiança do presidente nesse sentido e que melhorou muito a execução de precatórios no tribunal. Você vai passando? Sim, vou passar. Então, doutor, primeiro foi feito, o doutor Leopoldo passou para o doutor Humberto algumas perguntas, né, que seriam importantes respondermos, e até algumas a gente já incluiu na apresentação, que seria a origem do JAI, como iniciou, e é muito antiga. O doutor Luciano até já deu uma resumida, uma, né? Pincelada. Uma pincelada, mas consta da apresentação. Podemos passar, né? Aqui está só um breve currículo nosso, que vai servir para vocês depois, né, e aí começa a apresentação. Então, doutores, o juiz de execução ele é responsável por processar execuções
em face da Fazenda Pública e reunião de execuções, né, em face de empresas privadas. A portaria que rege no nosso tribunal é a 2659 de 2023, e eu aconselho os senhores a conhecerem a portaria, porque ela é bem ampla, né, ela abrange bastante todos os procedimentos lá do juiz de execução. Tá? Esse nosso juiz de execução ele é composto pela divisão de requisitórios judiciais, né, que trata da Fazenda Pública, a seção de reuniões de execuções reunidas, que trata, né, como já dissemos, de empresas privadas, e a divisão de pesquisa patrimonial, né, que atende as duas, né, que dá o suporte para as duas. Nessa sessão de execução de reunidas, aí que trata dos planos de pagamento, dos RIFs, das execuções forçadas, esse é o setor que tem. Então, vocês veem que o JAI ele tem 3 setores distintos. Na verdade, até mais. São 4 setores que a gente vai ver, que são cada setor é cuidado por um servidor, né? Que está até... Faltou aqui, né? Não, pode passar, está depois daí. Tá. Aqui tem o início do JAI, que o doutor Luciano já pincelou, né, que iniciou em 2003. Na época, para cuidar, os doutores mais antigos, como eu, devem se lembrar do CRISA, né, e da época, não é, doutora? Eu fui para o JAI na época do CRISA, e realmente era assustador, né? E tanto que nós melhoramos, é muito bom ver isso, né, o quanto nós melhoramos a execução. Mas iniciou com CRISA, CERN, Emater, né, que estavam em liquidação extrajudicial. Aí, a partir de 2004, o JAI também começou a reunir execuções de empresas privadas, mediante convênios, expandindo a sua atuação. Em 2007, as execuções contra todas as entidades públicas também passaram a ser centralizadas no JAI, que é a Fazenda Pública, né, doutores? A resolução administrativa 14 de 2010 formalizou o JAI. Atualmente, o JAI é juízo de execução. Tá? Houve alteração na nomenclatura do JAI. E essa resolução, a 14, formalizou, e a 15 regulamentou os procedimentos de reunião de execuções, e que o doutor Luciano já até falou, do PEPT, do RIF, né? E depois veio o provimento da Corregedoria Geral, 2018, que incluiu, que manteve a competência que já havia e incluiu as execuções centralizadas. Nós temos hoje alguns clubes nessa reunião centralizada, né, com um histórico de sucesso. A gente já fez, estamos com alguns em andamento, mas já tivemos, né, Luciano, na sua gestão, o encerramento de execuções com clubes de futebol, que foram muito bem-sucedidas. E, em 2021, foi aprovada a Resolução Administrativa 144. Essa, então, é a que está vigente e que regulamenta todos os procedimentos do juiz de execução. Só complementando uma coisa, quando já iniciou, quem cuidava do JAI era um juiz substituto. Sempre era designado... Em rodízio. Em rodízio. Então, não tinha sempre uma sequência de procedimento. Hoje, né, com isso, cada administração escolhe um juiz para que ele fique responsável pelo juiz de execução e outro juiz para cuidar da divisão de pesquisa. E pode haver uma recondução. Então, o Eunício poderia ficar, ou eu poderia ficar. Na verdade, né? Houve uma pequena alteração aí, recente, que o juiz auxiliar da presidência, ele automaticamente assume o juízo de execução. Então, hoje, o juiz auxiliar da presidência é o responsável pelo juiz de execução. A recondução pode ser feita da coordenação da divisão de pesquisa patrimonial. Então, isso aí deu uma segurança muito grande e deu um resultado muito positivo, porque com o juiz permanecendo no mínimo 2 anos ou até 4 anos, e isso, né, firmou o entendimento, e o juiz pegou uma experiência muito maior e ali da condução, da ciência dos processos que estão tramitando, e o resultado foi muito mais positivo. Doutores, a estrutura do juiz de execução, como nós já dissemos, né, ela é composta, eu acho que já pode até passar, porque a gente já disse, né, que são... Aí
fica os juízes que foram designados. Os juízes designados, como eu disse, é o juiz auxiliar da presidência, que cuida da Fazenda Pública e da reunião de execuções. Só que, por força do normativo, o juiz coordenador da divisão de pesquisa patrimonial também atua na reunião de execuções. E, na prática, o doutor Luciano tem ajudado muito na reunião de execuções, porque os encargos são muitos, já que nós dois não nos afastamos, né, E da jurisdição. nas férias, um substitui o outro, assume o serviço sozinho. Tá? E temos as gestoras, né, com quem os senhores costumam tratar, né, e que muito nos auxiliam e a quem eu agradeço publicamente. Eu estou saindo por força do que eu falei, né? O doutor Geraldo sai junto. E aí o novo presidente, o juiz auxiliar dele, é que vai assumir o juiz de execução. E agradeço já, assim, publicamente, o grande auxílio prestado pela diretora da Secretaria do Juiz de Execução, né, Rejane Lemes de Deus, a diretora da Divisão de Requisitórios Judiciais. É um setor muito complexo e eu agradeço muito todo o apoio durante esse tempo todo. A Neila, né, Fernanda, a divisão de pesquisa patrimonial, que é a Roberta, a Vanesca, e a seção de reunião de execuções, a Marisa Louzeiro, né, que merece muito estar como diretora, mas ainda não está, né, porque agora eu acho que nós teremos um grande acréscimo na reunião de execuções, né, e ela merece realmente essa promoção. Viu, doutor Geraldo? Já fica aqui, né, o pedido. Fica o nosso pedido aí para transformar a sessão também em divisão, né? E o reforço de servidores, porque só está aumentando o número de pedidos de plano de pagamento e de RIF. E o que eu acho ótimo. Tá certo. Agora nós vamos iniciar com a divisão de requisitórios, né, judiciais, como eu disse, o que trata da execução na Fazenda Pública. A responsabilidade é do presidente, né? A execução na Fazenda Pública ela é vinculada à presidência do tribunal e por força da Resolução 314 do CSJT, prevê que é indelegável, à exceção do artigo 6º do caput, que é o presidente ele pode delegar algumas funções, poucas, né, ao juiz auxiliar, mas a dele é indelegável aferir a regularidade formal de precatório e decidir sobre o pedido de sequestro feito pelo credor. Então, essas funções são indelegáveis e é o presidente quem decide, e essa é a razão do meu agradecimento no início, né? Nós levamos para ele a demanda e ele prontamente deferiu. Eu gostaria também de informar para os senhores a base normativa que rege a Fazenda Pública, que é muito importante de consulta, né, que seria a Constituição Federal, artigo 100, e nós estamos realmente adstritos aos normativos, né? Na Fazenda Pública não dá para furar nenhum desses normativos e nem decidir algo que esteja em desacordo com eles. Seria o artigo 100 da Constituição Federal, artigos 87, 101 e 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os artigos 534 e 535, que tratam do processamento da execução, a Resolução 303, de 2019, do CNJ, a 314, do CSJT, a 370, de 2023, do CSJT, que fez grandes alterações na 314. Então, na verdade, a 314 ela foi atualizada pela 370. E a nossa portaria, tá, do TRT 18, que é a 2659, de 2023. Você quer falar sobre o que é a abrangência da execução? Né? Então, agora sim, os entes públicos, né, a abrangência da execução na Fazenda Pública, os entes públicos incluem a Fazenda Federal, estadual e municipal, as empresas estatais, esse é um exemplo, tem mais, né? Estatais e aquelas reconhecidas como a exemplo da Comurg. Correios, Valec, Embrapa, Infraero, AGEAB, Comurg, né, que essa é reconhecida como entidade. E tem a EBSERV, né? EBSERV também. E as condenações, a direta, solidária ou subsidiária, né, que a Fazenda Pública pode ser. Na condenação direta da Fazenda Pública, encerrado
a fase de conhecimento, o processo já é remetido e todo o processamento corre no juiz de execução, né? Isso aí acho que a gente fala depois. Passa mais um, por favor. Está aqui. Já entra no regime de pagamento. Tá. Lá na frente você vai falar. Então, há 2 regimes de pagamento na Fazenda Pública. O regime comum, que inclui o precatório. O regime comum é o, vamos dizer, o usual, né, para aqueles entes e entidades privadas que se encontravam com os pagamentos em dia em 2009. Aí foi criado um regime especial para aqueles que estavam em mora, e esse regime especial ele tem a coordenação do Tribunal de Justiça de Goiás, né, que coordena os repasses para a Justiça do Trabalho e para a Justiça Federal, né. Nos entes especiais, nós temos 145 precatórios aguardando pagamento, e no comum, no regime comum, nós temos 2.250 precatórios. Nós estamos, assim, eu diria que o TRT 18 está no céu quando nós participamos de eventos fora, como um que estivemos a semana passada, e descobrimos que há tribunal com 18.000 precatórios pendentes de pagamento. E há um com mais ainda, né, Neila? Com mais precatórios. Então, nós realmente vivemos aqui o céu de brigadeiro, né? Porque aqui tudo está realmente em dia. À exceção de um município, né? Nós temos um grande problema com um município muito endividado, mas o restante a gente consegue dizer que estamos em ordem, né? A doutora Dora, quando veio fazer a correição, a ministra Dora, ela perguntava para o doutor Geraldo sempre como é que estão os precatórios, porque ela foi passando pelos tribunais e vendo o caos que era, né, Fazenda Pública, e chegou aqui e, felizmente, teve uma grata surpresa, né? Como disse o doutor Luciano, vem melhorando a cada ano, a cada gestão, e isso é motivo de grande orgulho, né? Como eu já disse, o regime comum ele alcança estados, Distrito Federal, municípios e a União. E eu já até repeti, estou repetindo, né? Esse aí pode passar. Esses estavam em ordem. Regime especial também já falei, né? Qual é o procedimento na execução da Fazenda Pública? Há o trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado vai para o juiz de execução, quando se trata de condenação direta da União, né? No caso da condenação subsidiária, é importante que os advogados saibam que há necessidade de se esgotar a execução em face do devedor principal, na vara, né? E somente depois que não houve mesmo possibilidade de pagamento, aí o juiz vai decidir na vara que os autos deverão ser remetidos para, então, iniciar a execução em face do devedor subsidiário, que seria o ente ou entidade pública. E na condenação solidária, passados os trâmites também do devedor principal, os autos seriam remetidos e o credor poderia escolher contra quem demandar. Mas aqui eu acho que, numa palestra para advogados, eu acho que eu devo dizer o meu entendimento, que eu acho que essa condenação é solidária, e quando o credor escolhe errado contra quem ele quer executar, ele pode sofrer um prejuízo muito grande. Então, eu acho que a opção tem que ser: executa todos e o que pagar, nós liberamos o restante. Essa é a minha opinião para advogado, porque eu acho que seria muito mais producente, né, considerando a nossa prática. Mas, nesse caso aí, na vara, ele vai ter que executar o ente privado. Depois que não der resultado, aí ele vai para... Em todos os casos. Mesmo assim, se de repente ele não quer o ente privado direto, já quer ir direto para o JAI, ele tem que requerer para o juiz e cabe ao juiz decidir se manda ou não. Tá? Isso aí é uma dica valiosa, viu? Essa época nós vimos na prática. O primeiro sequestro que nós fizemos foi exatamente por isso. O credor escolheu um devedor que não pagava, e os outros acomodados, né, porque só um estava sendo executado. Os procedimentos na secretaria do juiz de execução, né? A intimação pelo 535 para o início da execução, né? O processamento é todo pelos artigos 534, 535 do CPC. Depois vem a fase da impugnação, que os senhores que atuam lá devem conhecer,
né, oportunidade do devedor e credor impugnarem os cálculos. E depois, definida a conta, aí é que o juízo lá apurará se expedirá RPV, que é a requisição de pequeno valor, ou precatório. E qual é o critério para essa definição? O valor da dívida e o teto, caso seja estabelecido. O município ele pode criar uma lei municipal e estabelecer o valor do teto para pagamento. Tendo essa lei, ela deve ser observada pelo juízo. Não tendo a lei, aí a gente adota o critério geral, né, que é previsto nos artigos 87, né, dos atos das disposições constitucionais transitórias, que prevê. Pois não, doutor Geraldo? RPV. Se for juntadas todas as execuções, continua esse tipo de procedimento? Ou vai para a emissão da RPV ou do precatório tem que ser individualizado, tá, por força de lei. Então, mesmo que ela tenha, exemplo prático, Comurg. Comurg, nós estamos agora, por conta do cancelamento do PEPT, emitindo RPVs para os valores inferiores, né, a 42 mil e alguma coisa, que eu não lembro exatamente o valor. O Eric sabe? Qual é, Eric? 40 aí? 42.420. E valores inferiores a esse são expedidas RPVs e, acima disso, precatório. Né? Pode passar. Quer olhar? Pode. Tá. Aqui eu falei, né? Expedição de precatório, a divisão de requisitórios judiciais, ela tem que cuidar, né? Isso da ordem cronológica. Outra questão importantíssima na Fazenda Pública é a observância da ordem cronológica, né? Muito importante e impositiva, né? A quebra da ordem cronológica, e aí é importante também que os advogados saibam que não adianta requerer preferência, requerer prioridade, porque o juiz ele está adstrito exatamente ao que prevê a Constituição Federal, e essa foi uma preocupação muito grande minha em todo o período que estive lá, porque uma quebra de ordem cronológica ela traz implicações criminais ao presidente do tribunal. E eu tinha essa preocupação muito grande, e como a lei fala só o presidente do tribunal, eu tinha essa preocupação pelo presidente. Aí, nos cursos que nós temos... feito, outro dia um colega falou assim, não se iluda, você responde solidariamente ao presidente do tribunal. Mas, como eu sempre tive essa preocupação, então, muito tranquilo, né? Pode passar. Aqui eu já disse, né, que o valor das RPVs, quando não existe lei específica do município, ela observa esse disposto no artigo 87, que prevê que, para municípios, o teto seria 30 salários mínimos, me ajuda, Neila, para o Estado, 40 salários mínimos, e a União, 60 salários mínimos. Considerando a lei do juizado. E essa lei do juizado também que prevê que, caso o ente ou a entidade privada não pague no prazo de 60 dias, essa é a vantagem da RPV, e quando o valor ultrapassar só um pouquinho, eu aconselho os advogados a renunciarem o restante, porque o prazo para pagamento são 60 dias. E o ente não fazendo esse pagamento de 60 dias, já é feito o sequestro da importância. Com relação ao precatório, para os senhores entenderem, que precatórios expedidos até o dia 2 de abril do ano corrente, eles devem ser pagos, o ente ele é obrigado a incluir na lei orçamentária do ano seguinte, e eles devem ser pagos até 31 de dezembro do exercício seguinte.
Caso o precatório, por conta de liquidação, demora na liquidação e discussão de cálculos, e só depois de homologado é que esse pedido precatório, caso ele seja expedido no dia 3 de abril, aí ele já vai para o orçamento do ano subsequente. Né? Não seria 2025, nós estamos em 2024, os precatórios expedidos em 3 de abril, eles já foram para 2026. Tá certo? Sim, pois não. Se for possível esperar para o final, doutor Rodrigo, porque aí nós vamos abrir para as perguntas do chat, né? O chat já está também disponível, e para os senhores que estão aqui. E, no final, inclusive, as nossas diretoras nos auxiliarão, tá? Para responder, porque as questões práticas, ninguém melhor que elas para responder. Já falei da ordem cronológica, né? A exceção da observância da ordem cronológica são os créditos preferenciais, que esses, por disposição legal, devem ser pagos até o limite de 60, né, Neila? No geral, né, da União seria 60. Foi o teto que eu falei. E até 3 vezes 60. 40. Sim, do município. E o restante do precatório seguiria a ordem cronológica normal. Né? Aberta essa exceção, o restante seguiria a ordem cronológica normal. Já falei da preterição, que no nosso tribunal, felizmente, não acontece e não acontecerá. E o sequestro, a possibilidade de sequestro, também me antecipei, falei no início, mas os senhores sabem, e para que o sequestro ocorra, há necessidade que o credor requeira. Tá? Isso não pode ser de ofício pelo juiz. Tá? O presidente defere, né? O juiz encaminha para o presidente, decide e processa e encaminha para o presidente deferir, mas o requerimento deve ser do credor. E muitos advogados, infelizmente, ainda não conhecem. Né? Então, às vezes, a gente precisa intimar 1, 2 vezes, 3. Diga ao credor se tem algum interesse, diga ao credor. Só falta dizer requer o sequestro, senão nós não podemos fazer. Então, é importante isso também, deixar claro que... Não pode agir de ofício. Então, o juiz quem tem não, a parte interessada tem que tem manifestar. que requerer o sequestro. E é uma medida efetiva, viu, doutores? Então, é importante o requerimento. Nós temos a nossa página do tribunal, ela é muito completa, né? Ela observa, eu vou até ler para os senhores, porque eu preparei isso aqui, que eu acho muito importante que os senhores tenham conhecimento da nossa página. Por favor, coloca a nossa página, o link, né? O link está aí, e a página, eu gostaria que os senhores colocassem a página. Essa é a nossa página, essa é a nossa página no site do tribunal. Ela é constantemente atualizada, tá? Ela cumpre o princípio da transparência por força do artigo 82 da Resolução 303 do CNJ, que pode ser acessada pelo link que foi informado, na qual são publicadas e constantemente atualizadas as informações relativas aos aportes financeiros das entidades e entes devedores, aos planos de pagamento, ao saldo das contas especiais, às listas de ordem cronológica, inclusive a necessária ao pagamento da parcela superpreferencial, as referentes aos pagamentos realizados com vistas à completa transparência e gestão dos precatórios. Então, toda a informação que os senhores precisarem, né, porque, às vezes, o advogado não sabe, não se atentou para isso, e procuram o juiz de execução para essas informações, que elas já estão todas disponibilizadas no site, e são bem completas as informações. Apesar dessas informações estarem no site e serem muito completas, elas, por força do artigo 62 da Resolução 314 do CNJ, não se divulgam nessas listas de ordem cronológica, de precatórios e RPVs, os dados que possibilitem a identificação do beneficiário. Tá? Isso por uma questão de preservar mesmo, né, o beneficiário, o crédito, evitar assédio, como os senhores sabem que já existem, né, mesmo com todo o sigilo, e a consulta também no PJE
pelo número do precatório. Não é possível em razão disto, tá? Da preservação dos dados. É isso, doutores. Com relação aos precatórios, RPVs, se os senhores tiverem dúvidas, nós esclareceremos ao final, né? E agora nós passaremos, então, para a divisão de pesquisa patrimonial, que o doutor Luciano vai fazer a exposição. Então, a divisão de pesquisa patrimonial, ela fica dentro do próprio JAI, apesar que ela tem autonomia, né? Então, tanto que quando, por uma determinação da Corregedoria Geral do TST, foi obrigada, e isso quem adotou foi o desembargador Geraldo, pela primeira vez aí, me indicando para ser o primeiro juiz da divisão de pesquisa patrimonial. No ano anterior, quando era o desembargador Daniel, que era o presidente do tribunal, eu acumulava a função no juiz de execução e, ao mesmo tempo, na divisão de pesquisa. A divisão de pesquisa, apesar de ter autonomia, ela permanece dentro do juiz de execução, numa sala própria, né? E também, o que nós fizemos depois, quando houve essa divisão, nós pegamos e aumentamos as atribuições. Como eu passei a ser juiz coordenador da divisão, eu só ia ficar responsável por pesquisa. Aí, nós resolvemos dividir o serviço e eu passei a auxiliar também em relação aos planos de pagamento nas execuções forçadas. Então, a divisão de pesquisa ela exerce um papel fundamental para a eficiência das execuções trabalhistas, auxiliando na recuperação de ativos de devedores, contribuindo para o cumprimento das decisões judiciais. Então, a gente faz pesquisa para descobrir a existência de patrimônio, faz todo um levantamento, isso é feito em sigilo. É importante dizer, doutor Luciano, que, em razão dessa alteração, o doutor Luciano hoje consegue pesquisar e decidir, né? Antes não era possível. Tinha isso mesmo. Quando eu assumi só a divisão de pesquisa patrimonial, se descobrisse alguma coisa, alguma fraude, tivesse que tomar alguma providência, eu tinha que solicitar ou para o juiz da vara ou para o juiz do JAI. E, a partir do momento que essa atribuição for aumentada, a gente já solta o relatório e, ao mesmo tempo, já faz uma decisão bloqueando patrimônio, decretando fraude patrimonial, já toma as providências para agilizar a execução. A divisão de pesquisa ela age de ofício nas grandes execuções. Então, a gente, sem haver pedido de ninguém, né, a gente pega e já faz. Em relação aos 100 maiores devedores, a gente já está fazendo pesquisa sempre. Essa pesquisa é feita em sigilo, né? Tem a metodologia, é uma pesquisa patrimonial detalhada, estratégica, utilizando convênios, né, audiência de investigação e conciliação. O objetivo é identificar bens dos devedores para satisfazer dívidas trabalhistas. Então, tudo que a gente faz na divisão é para fornecer informações cruciais para regimes de execução concentrada. Então, para os RIF, que é o principal, no caso que é a execução forçada, que você reúne dentro do JAI, a gente consegue patrimônio consegue bloquear patrimônio, levar à praça e conseguir pagar todas as dívidas concentrando ali. A priorização foca em casos de maior impacto regional e dívidas significativas. Ela apoia outras unidades judiciárias seguindo critérios específicos do artigo 16 da portaria. Só pode fazer o pedido, a gente atende pedido. O artigo 16 dá todo o procedimento, que eu sugiro que vocês olhem, da portaria 2659 de 2023. Quem pode requerer pesquisa patrimonial? O advogado não tem essa prerrogativa. Então, o advogado ele tem que se dirigir ao juiz da vara. Depois do juiz da vara esgotou todos os meios, em relação ao que ele tem que fazer lá, aí o juiz solicita essa pesquisa para a divisão de pesquisa patrimonial e tem que ter, no mínimo, 15 processos tramitando contra a empresa. E aqui está todo o procedimento, o juiz poderá autorizar o diretor de secretaria. Quando a gente colhe as informações, é feito um relatório minucioso e esse relatório fica arquivado. Ninguém tem acesso a ele, principalmente por questão de sigilo, de segredo de justiça, porque você quebra o sigilo fiscal da empresa e o sigilo bancário também. Então, os advogados não têm acesso a esses documentos, até pela Lei de Proteção de Dados. Então, isso fica arquivado
e o juiz da causa, quando ele pede o relatório e eu envio para ele fica responsável se vazar esses dados, e ele pode indicar uma pessoa que é o diretor de secretaria. Então, isso aí, vocês não terão acesso a esses relatórios. Só no processo que o juiz vai decidir, vai analisar esses relatórios, ver a pertinência do que foi descoberto e tomar atitude no sentido de dar prosseguimento à execução. As varas são informadas que existe uma página na nossa intranet que é possível consultar todas as pesquisas feitas pela divisão, tá, de pesquisa patrimonial. Então, muito do trabalho da vara já é poupado com essa pesquisa bem aprofundada da divisão. A diretriz operacional de divisão é o sigilo, que eu estou falando desde o início, opera com rigorosas diretrizes de sigilo e proteção de dados. As decisões são fundamentadas, né, baseadas na Lei Complementar 105/2001 e na Lei de Proteção de Dados. A quebra de sigilo ela tem que ser fundamentada, uma decisão que não pode ser objetiva, ela tem que ser uma decisão muito bem feita, justificando por que está sendo quebrado aquele segredo, né, em relação a dados bancários, em relação ao sigilo fiscal, né, que a gente faz todo esse levantamento, inclusive de vendas, porque um caso emblemático de uma grande empresa que tinha quase 300 processos tramitando, e nós fizemos uma pesquisa patrimonial e descobrimos que, em 2006, eles tinham feito uma transação e que o marido separou da esposa, deixou para ela as empresas já em estado de insolvência e pegou todo o patrimônio saudável e saiu da sociedade e saiu também do casamento. E ele vendeu essas 2 fazendas importantes e vendeu essas fazendas com um contrato de gaveta, né? E nós descobrimos, levantamos, foi feito o levantamento e descoberto essas fazendas, decretou-se a fraude à execução, anulando tudo que tinha sido feito. Não concordaram, vieram conversar comigo na época, tudo, recorreram para o tribunal, recorreram para o TST, perderam em todas as instâncias, e, quando eles voltaram, foi feito um acordo, que ficou emblemático no tribunal, em que eles pagaram toda a dívida que tinha, foi levantada a dívida toda, pagou e quitou todas as execuções antes que ocorresse a prescrição intercorrente. Uma coisa que nos preocupa, principalmente a mim, porque a gente não toma providência, esses processos, e muitos desses processos contra essa empresa houve decretação de prescrição intercorrente. Se a gente, como era um dos 100 maiores devedores do tribunal, nós tomamos a iniciativa de pesquisar e encontramos patrimônio. Se não tivesse feito isso, com o passar do tempo, essas execuções, aí, umas 300 execuções, seriam decretadas a prescrição intercorrente e ninguém ia receber. Resolvemos todos daqui e sobrou dinheiro para ainda resolver de outros regionais, por conta desse acordo. A sessão de reunião de execuções. Isso aqui é uma coisa que vocês direto estão no balcão, preocupados, né, com como fazer, o procedimento, qual atitude tomar. Aqui nós vamos esmiuçar para vocês poderem entender. A sessão ela é uma unidade de apoio à vice-presidência, né? Está lá dos pedidos de reunião de execuções conforme RA 144/2021. Está todo o procedimento aí. Quando vão nos procurar no balcão, a gente cita essa RA, dá uma lida nessa RA, pesquisa, né? Vê se o seu caso ele preenche os requisitos para você antes de você fazer o pedido. Então, a parte integrante do juízo de execução. Tem a fazenda pública e tem essa sessão de reunião de execuções, que aí pega os entes privados. O objetivo é otimizar o pagamento de créditos trabalhistas através de procedimentos de reunião de execuções, né? O PEPT, o RCE e o RIF. E eu vou falar sobre cada um. O Plano Especial de Pagamento de Títulos Executivos, o PEPT. Para mim, fazendo uma comparação, que eu sempre digo, esse plano é como se fosse uma recuperação judicial trabalhista, só que muito mais simples, né? Só que tem que preencher todos os requisitos. Muitos planos são pedidos, mas não se enquadram no que a lei, no que a resolução exige. Então, a finalidade permite que devedores com dificuldade financeira organizem o pagamento de dívidas trabalhistas. Então, o cara está com dificuldade financeira, tem processo em inúmeras varas do trabalho, de toda a região e até em outras regiões.
Aí os juízes estão o tempo todo bloqueando patrimônio, bloqueando conta bancária. É a empresa que não tem capital de giro, né? Prejudica o capital de giro e pode levar a empresa até insolvência. Então, é uma chance da empresa propor um plano de pagamento para tentar, né, poder sobreviver ainda no mercado e pagar suas dívidas. Uma dúvida recorrente nesse caso, e que nós somos muito procurados, é os advogados querendo saber se empresa em recuperação judicial pode requerer. Infelizmente, não, por previsão, tá, normativa. O funcionamento, ela unifica execuções, suspendendo temporariamente e possibilita o parcelamento dos débitos. Estabelece um cronograma estruturado com prazo máximo de 6 anos para a quitação total da dívida. Os requisitos do PEPT estão descritos no artigo 5º da RA 144/2021. A primeira coisa é o detalhamento da dívida. Você tem que levantar todos os processos que tem contra a empresa no Estado, processos que já transitaram em julgados. Você tem que levantar processo por processo, obedecendo a ordem cronológica e ver quanto é que está a dívida, atualizar a dívida, né? Aí você tem que apresentar uma lista completa dos processos, com valores atualizados, credores e garantias. Depois, o plano de pagamento é projeção de juros e correção monetária para o período de quitação. São 6 anos, você levantou a dívida. A dívida é 10 milhões. Você tem que fazer, hoje, atualizada. Eu tenho uma relação, são 100 e poucos processos. Eu tenho que atualizar essa dívida até hoje e tenho que fazer uma projeção, que eu vou pagar parcelada essa dívida em 60 meses, fazer uma projeção de juros e correção monetária de quanto é que daqui a 6 anos, quanto é que vai dar, e com isso aí você faz o parcelamento da dívida. A dívida é 10 milhões. Com juros e correção monetária, fazendo uma projeção em 6 anos, ela vai dar 16 milhões. Aí você vai dividir esses 16 milhões em 6 anos e pagar essa parcela, a parcela mensal. Você tem que dar um patrimônio, a exigência do plano, e isso aqui é uma coisa que sempre pega. Tem que dar um patrimônio livre e desembaraçado. Eu tenho uma fazenda, a dívida é 16 milhões. Eu tenho uma fazenda que ela vale 20 milhões. Eu dou ela em garantia, em pagamento dessa. Se eu não conseguir pagar, honrar com o meu compromisso, tem a fazenda para honrar esse compromisso. Porque se você deixa de pagar, fica inadimplente, o PEPT é revogado, você pega aquele patrimônio, leva à praça para pagar todas as execuções. Então, a exigência de garantia suficiente pode ser também uma fiança bancária, um seguro-garantia ou bens próprios. O demonstrativo financeiro, você tem que apresentar um balanço contábil e declarações fiscais comprovando incapacidade de pagamento imediato. Então, você tem que comprovar que você não tem como pagar aquela dívida, né, de imediato, que você não tem capital para isso. Você tem bens, mas não tem capital. Aí você pode dividir. A divisão do depósito. Deve ser expressa a propositura da divisão dos depósitos mensais, sendo, no mínimo, 70% para as conciliações, 70%, e o remanescente para pagamento integral dos créditos. Então, se abre 2 contas bancárias. Numa conta, se deposita 70% da parcela. Vamos supor, a parcela é R$200 mil. Você vai pôr 70, 100 mil, que fica mais fácil. 70 mil você coloca numa conta para acordo, e os outros 30% para uma conta de não acordo. Aí nós vamos fazer audiências de conciliação em que se tenta negociar, conciliar. Quem não conciliou, e aí obedecendo a ordem cronológica, ele vai para a conta, automaticamente para a conta de não acordo e é quitada a dívida, né, de imediato, se tiver saldo nessa conta. As correções incluídas no plano de pagamento e na garantia. O plano de pagamento e a garantia patrimonial deverão abranger o valor estimulado até a data final do PEPT e não o valor atual. Isso aqui é uma dúvida que sempre tem, porque apresenta toda a relação dos processos, a dívida atualizada, e não faz a projeção. Aí, depois, a gente tem que dar um parecer determinando prazo para que eles façam essa atualização da dívida. Na existência de grupo econômico, é necessário relacionar todas as empresas integrantes do grupo econômico e quais assumem a responsabilidade solidária na reunião das execuções. E o principal ponto aqui, que é o
Para mim, esse é o que pesa bastante, é o quê? É renunciar. Os executados deverão apresentar renúncia expressa a qualquer incidente em face da garantia em relação aos processos reunidos. Você propõe o PEPT, você apresenta a relação dos devedores, o valor da dívida, atualiza o valor da dívida, faz a projeção, oferece um bem em garantia livre e desembaraçado, apresenta quais as empresas vão responder solidariamente pela dívida e depois você ainda renuncia a qualquer recurso. Acabou. Se você não cumprir o plano, esse bem vai à praça e você não vai poder dizer mais nada. Isso aí, quem tem que renunciar, e são todos eles. Não basta, se é um grupo econômico, todos que participam têm que assinar essa renúncia. Não basta um só assinar. O requerimento para fazer o plano de pagamento está aí é um e-mail que vocês têm que mandar esse pedido, né? No ato de requerimento, o devedor deve indicar o pagamento dos depósitos prévios no valor proposto, sob pena de deferimento liminar da proposta pelo vice-presidente. Quem decide? Aí vocês têm que ver o principal ponto do procedimento. Você vai entrar com um pedido. Esse pedido, quem decide é o vice-presidente. O JAI faz todo o procedimento. O juiz do JAI ele não tem poder de decisão em relação aos PEPTs. Quem tem poder é o vice-presidente. Ele pede para a gente parecer, para que a gente apresente parecer a respeito de como está o plano, se está tudo em ordem, se ele pode ser. Depois ele faz um voto, e esse voto é submetido ao pleno. Quem decide realmente se esse PEPT vai ser aprovado ou não é o Tribunal Pleno. E se ele não preenche os requisitos, liminarmente o vice-presidente pode já indeferir isso. Então, a maior questão, e nós vamos ver, é justamente essas falhas que tem, de não observar os requisitos, né, e ir no JAI e querer que a gente resolva, dê um jeitinho, e não tem como dar jeitinho. Ou você preenche todos os requisitos, ou o plano não vai ser aprovado. Não vai ser nem submetido ao pleno. Você quer falar alguma coisa? E eles são bem claros mesmo na RA, os requisitos, né? A possibilidade de cooperação judiciária entre tribunais prevista no artigo 152-A da Corregedoria Geral do TST, lá da Justiça do Trabalho, para a inclusão de execuções de outros tribunais junto ao PEPT do tribunal com maior número de processos. Então, esse PEPT ele pode pegar processo de Goiás e do Mato Grosso, por exemplo. Se aqui tem 300 processos contra a empresa, mas no Mato Grosso tem 40 e poucos, pode reunir nesse PEPT daqui e aí vai ser feito o plano de pagamento abrangendo os processos de outro estado. A liminar, a aprovação do PEPT cabe ao Tribunal Pleno, que eu já disse. As execuções reunidas ficam suspensas a partir da publicação da resolução administrativa que aprovar o PEPT. Isso aqui é outro ponto crucial, porque você faz o pedido do PEPT e isso acontece demais. E eu vejo, porque eu não me afastei da 13ª Vara, foi feito um PEPT. O PEPT está em tramitação, aí o advogado atravessa uma petição das execuções que estão tramitando lá, pedindo a suspensão das execuções que não foram suspensas por liminar do vice-presidente. A resolução ainda nem foi apresentada ao pleno, não foi aprovada nem nada. Ele comunica que tem um PEPT lá e tal, como se já fosse deferido, e pede a suspensão da execução. Quando há essa aprovação, a suspensão pelo vice-presidente ou pelo pleno, as varas são comunicadas e as varas aí sim suspendem as execuções. Antes disso, não é possível. Após o saneamento, os credores são intimados nos processos de origem para manifestação no prazo de 5 dias. Passou todo, a gente analisa lá na sessão se está tudo correto. Tanto correto, aí a gente vai dar vista aos credores para que os credores manifestem a respeito, se concordam ou não. Mas essa concordância não basta dizer, não concordo, coisa e tal, quero que prossiga, tem que ser fundamentada. Então, não é só uma mera resignação que não aceita o plano. Então, tem que ser uma decisão que justifique mesmo para a gente não aceitar, para a gente concordar com isso. Tá? E mesmo assim, mesmo havendo discordância, cabe ao vice-presidente a decisão. E ao pleno também. Depois ao pleno, mas assim, dele encaminhar para o pleno, né? Aí o BNDT, com a aprovação do PEPT, no BNDT será registrada a suspensão da exigibilidade do crédito. Então, aí você tira, está suspenso
essa coisa do BNDT. A possibilidade de aditivo. É possível aditivar o PEPT, mas o PEPT está em andamento. Transitaram outras ações. Você fez um PEPT, tem lá 50 ações contra a empresa, né? Aí, 5 processos transitaram em julgado. Os juízes começam, esses processos não estão no PEPT. O juiz da vara de origem ele pode executar esses processos. Eles estão fora do PEPT. Aí, quando ele começa essa execução, você pode pedir um aditivo ao vice-presidente, seguir todo esse procedimento, levantar as dívidas e pedir um aditivo, aí, desde que se trate de inclusão de execuções novas, esteja em dia com os pagamentos, aí você tem que estar em dia com os pagamentos do plano em vigência, haja acréscimo das parcelas, então você vai aumentar a parcela, de repente a parcela 100 mil, entrou mais 5 coisas, aí você faz a atualização, faz a projeção, você tem que aumentar proporcionalmente, de repente você vai aumentar 20 mil, 30 mil por mês, complementando a garantia e respeitado o limite de 6 anos. De repente, você vai ter que dar um bem, aquele bem garante o primeiro plano. Para o aditivo, você vai ter que acrescentar mais um bem, ou alguma coisa, ou talvez nem precise, porque sempre é maior, e você vai ter que aumentar a parcela observando o prazo de 6 anos. Não se admite, a Eunice já falou, né? Só tem uma exceção aí, quando o processo que está na vara já tem garantia de execução. Aí o juiz, se ele não quiser, ele não manda o processo. Tá? Isso mesmo no primeiro PEPT. A hora que você propõe o PEPT, se o juiz está lá, de repente o processo está na fase de execução e o processo está com penhora e já tem praça marcada. Se o juiz desse processo não quiser que esse processo participe do PEPT, ele manifesta contrário e leva o bem à praça. Isso está previsto na resolução. Não se admite PEPT quando o devedor estiver em regime de recuperação judicial ou falimentar. Aí todas as execuções têm que tramitar nesses juízos aí, no juízo do falimentar, né, ou de recuperação judicial. No caso de revogação do PEPT, o que acontece? Você deixa de cumprir, né? Está lá, tal, deixa de cumprir, a gente intima, está atrasada a parcela, tal, venceu a parcela, não paga. Aí se intima para pagar a prazo de 10 dias, não paga. Aí os advogados vão lá no balcão, a empresa está com dificuldade, dá mais um prazo, sei lá, conversa. E a gente dá, vai levando. Chega uma hora que você tem que revogar o PEPT. Quando revoga, né, inclusive por inadimplemento, o devedor fica impedido de requerer novo PEPT pelo prazo de 24 meses, em relação àquela empresa, havendo possibilidade de convolução do PEPT descumprido em RIF. Aí, aquele PEPT que foi descumprido, que deu um bem livre e desembaraçado, renunciou a todos os recursos, o que a gente faz? Nós vamos transformar o plano de pagamento em execução forçada e vamos levar o bem à praça para vender, para pagar as execuções que estão em tramitação. O regime centralizado de execuções, aplicação direcionada exclusivamente a clubes de futebol profissional, operando como sociedade anônima de futebol, SAF. Objetivo, centralizar execuções trabalhistas em um plano específico para parcelamento das dívidas. A base legal está fundamentada na Lei 14.193, de 2001. Isso aí... 21. Isso aí são, né, os times de futebol, tem um plano só para eles. Então, o plano de credores, o SAF deve fornecer plano de pagamento com previsão de fluxo de caixa, pagamentos mensais, cronograma de pagamento contínuo conforme legislação, responsabilidade limitada. A SAF não assume dívidas anteriores à sua constituição, salvo transferências formais. No caso, se ela comprar a dívida, aí ela responde. O regime especial de execução forçada, que é o RIF, né? O PEPT descumprido se transforma num RIF. Grandes execuções, igual ao exemplo que eu citei, que nós fizemos a pesquisa patrimonial e descobrimos, a iniciativa de abrir o RIF foi minha. Nós pegamos, descobrimos o patrimônio, eu, como juiz da divisão de pesquisa e auxiliando, eu propus a abertura do RIF. E essa abertura ela pode ser proposta, né, também pelo juiz, pelo interessado ou pelo juiz da vara. O que a gente percebe é que há uma grande resistência por parte dos advogados com relação ao RIF. Né? Os advogados nos procuram sempre querendo instaurar PEPT. Né? E, às vezes, o RIF é muito eficiente, principalmente quando tem um bem para garantir, né?
que a gente reúne execução, esses acordos que nós fazemos lá, eles são muito produtivos, muito proveitosos, né? Os advogados entendem que o valor é limitado e que, com um certo deságio, a gente consegue resolver grande número de processos. Nós estamos aqui num processo que o advogado nos procurou querendo o PEPT, foi ao vice-presidente, não aceitava, e nós falávamos, doutor, o RIF é melhor nesse caso, e ele não aceitava, até que um dia ele parou, nós olhamos no olho dele e falou, doutor, para um pouquinho, olha com atenção o que nós estamos falando. Ele acabou concordando e estamos aí em andamento, fazendo audiências e resolvendo. A pergunta que eu faço sempre quando se quer o PEPT, que eu faço para o advogado, que ele vai procurar a gente, eu falo, você tem condição de pagar uma parcela mensal? A empresa não tem dinheiro, tem patrimônio. Às vezes tem o patrimônio. A empresa só tem patrimônio. Então, se a empresa só tem patrimônio, não tem como propor PEPT. Você propõe PEPT quando a empresa está em funcionamento, tem liquidez ainda, tem capital de giro, e ela pode tirar uma parte desse capital de giro para pagar a parcela mensal. Sim. Se ela não tem capital, só cabe RIF. A preocupação maior, e nesse caso, nós sentimos, aí até o Eunice falando, falei, doutor, qual que é a preocupação do senhor? Aí eu falei, eu até sei o que o senhor está achando. O senhor acha que nós vamos levar o bem à praça, vamos vender ele por um preço vil, por 50%, que não vai dar para quitar as execuções. É isso mesmo. O senhor tem a possibilidade de fazer venda direta. O senhor vende o bem, com autorização nossa, tudo, deposita o dinheiro em juízo. O bem vale quanto? Vale 1 milhão. O senhor vende o bem no mercado, vamos dar um prazo para vender, vai fazer o depósito do dinheiro todo no juízo de execução, numa conta aberta para isso. Nós vamos marcar audiência, do mesmo jeito, 70% ou 80% para acordo, 20% para quem não quer. E vamos fazer audiência e vamos tentar conciliação, vamos tentar quitar todos os processos. O receio é que se leve o bem, que o juiz de execução leve o bem à praça, venda o bem por um preço, né? E eu tenho até dito para os servidores que a gente tem que levar, por exemplo, fazendas, o que for, estabelecer já no edital um preço mínimo 80%. Sim. Só aceita o lance de 80%. Menos de 80% não precisa nem dar lance. Porque você pega aí uma fazenda que vale 10 milhões de reais, você leva lá, o cara chega e oferece 5 milhões, e depois ele vai vender a fazenda, se for um corretor ou alguém, ele vai vender a fazenda por 10, 12 milhões. E a prioridade é venda direta. E a gente quer o quê? A gente quer que tenha efetividade de execução. A gente quer acabar com os processos, quer pagar todos os exequentes. Não vamos pagar só uma parte deles. Essa é a nossa finalidade aqui como justiça. Nós vamos fazer justiça nesse sentido. Mas pode fazer esse pedido antes? Você pode solicitar isso que seja vendido sem ir para leilão e sem ir para a praça? Se tiver o RIF. Você fala em venda direta, né? Sim, acho que a prioridade... Você propõe, aí você vai propor o RIF e você vai propor que seja vendido nos termos do Código de Processo Civil. Não, o interessado tem que manifestar. Se ele não manifestar, eu vou levar à praça e vender por 80%. Entendeu? Você vai ter que procurar o vendedor e trazer e apresentar a proposta para a gente por escrito, bonitinho, se propondo a vender, e quem comprar vai depositar o dinheiro. Depois que for feito, comprou, depositou o dinheiro, aí eu vou liberar as restrições para que seja transferido para o nome dele. Aí, centraliza e coordena a diligência de execução contra devedores com muitos processos, né, a definição. Tem um processo piloto, que a gente pega só um processo, leva, e, em cima desse processo piloto, a gente centraliza as ações executórias em um processo principal, gerido pelo juiz de execução, e suspende, né, a suspensão. As execuções individuais são suspensas e unificadas, exceto com bens já penhorados. Se o juiz não concordar, o RIF, aí o juiz fala, não, meu processo aqui não vai, não. Eu vou vender o bem que está aqui já penhorado à praça. Se sobrar dinheiro, eu mando para vocês. Aí ele paga o processo dele e os outros da vara dele também, que estiver lá, porque se ele tem um bem que pode pagar todas as execuções que estão tramitando, aí o Cleber Buarque fala que eu sou egoísta quando eu faço isso. Brinca comigo. Você só pensa na 13ª, só quer resolver. Eu falei, não tem isso não. Então, tem que resolver os processos, tanto é que eu estou na execução. Né? A característica do RIF, origem, instaurada após insucesso de regimes anteriores ou por solicitação das unidades judiciárias.
prioriza pagamento de crédito trabalhista, seguindo, né, de créditos fiscais e previdenciários. Então, o primeiro crédito a ser pago é o crédito trabalhista alimentar, depois aí que nós vamos quitar os créditos fiscais e previdenciários. E a finalidade é, após expropriação e quitação, com devolução de saldo remanescente ao devedor. Pagou todas as execuções, sobrou dinheiro, tem execuções em outro estado? Não tem? Aí eu já falo logo isso, né? Não é tão simples assim, não, porque a gente... Às vezes a pedido de reserva a gente já. tem, já, o pessoal já pede reserva, quitou tudo, não tem mais nenhum processo, nem na nossa região, nem em outras, aí a gente devolve dinheiro para o credor, o que sobrar para o credor. Aí o papel dos advogados, né? Atenção aos requisitos. Fundamental para o êxito na utilização dos regimes de execução. Você tem que observar todos os requisitos. Tem que pegar essas RAs que tem, seja do PEP, seja do RIF, ponto a ponto, preencher os requisitos. Porque aí faz a coisa, né? Sem observar, sem fazer tudo, chega lá, a primeira coisa, o vice-presidente manda para o juiz de execução, para o juiz de execução dar um parecer. Está em ordem, está correto? Não, falta isso. Aí você fala, ó, tem que fazer isso. Não apresentou o balanço contábil, não fez a atualização da dívida, não fez uma projeção da dívida. O bem que está oferecendo não é livre e desembaraçado, tem penhora de vários juízes, inclusive da Justiça Comum. Não apresentou renúncia. A renúncia que está aqui é um grupo econômico, só um apresentou renúncia, o resto não renunciou. Então, tem todas essas coisas aí, que aí você intima a parte, dá um prazo, 15 dias para regularizar a situação. Não regulariza, volta para a análise. Aí você dá um parecer para o vice-presidente, no sentido de que não seja aceito o PEP, que não preenche os requisitos. Pode ser que chegue lá, o advogado vai lá, conversa com ele, coisa e tal, atravessa uma petição, aí ele dá prazo tal, para que tente resolver aquela situação, aquela pendência. Aí, se consegue, aí o vice-presidente faz um parecer no sentido favorável, um voto favorável, leva ao pleno e o pleno decide se defere ou não o PEPT. Deferido o PEPT, suspende as execuções. Desde a propositura, uma coisa que tem que lembrar, desde a propositura do PEPT, você propôs em pagar em 6 anos, você tem que depositar a parcela. Vou depositar todo dia 5, R$100 mil. Propôs o PEPT, tem que pagar a primeira parcela. Leva 1 ano, 6 meses, 8 meses, a tramitação, de repente, demora. Justamente por causa disso, você tem que ir depositando mês a mês. Porque a hora que perguntar, pedir o parecer, primeira coisa, uma das coisas que nós vamos falar assim, ó, propôs o PEP, mas não pagou uma parcela. Diante disso, peço o parecer no sentido de não aceitação do PEP. Não aceitou esse dinheiro, devolve? Não, aí... Que pergunta, doutor. Você vai fazer essa pergunta logo para mim? Não custa perguntar. Você já sabe a resposta. A transparência, compromisso com a apresentação clara e organizada das informações financeiras. Relatório. Isso aqui a gente até ficamos até em dúvida, porque isso aqui nós nunca exigimos. Então, é uma exigência que está na resolução. Tem que os advogados, elaboração de relatórios periódicos para manutenção do plano aprovado pelo tribunal. Então, cabe isso aqui, é uma coisa que eu acho que foi colocada justamente por quê? Porque o advogado tem que acompanhar a execução do plano, fazer um relatório, para ele não chegar lá para a gente e pedir esse relatório. Esse relatório é de responsabilidade do advogado. O que foi pago aí? Talvez isso seja geral, né? Porque em outros tribunais a quantidade é muito grande. Aqui nós conseguimos aferir a regularidade sempre, né? As emendas comuns no PEPT, aí, ó. Plano de pagamento incompleto, valores consolidados da dívidas imprecisos, classificação inadequada de credores, o balanço contábil sem certificação digital, que isso é uma exigência, e falta de relatórios de controle e monitoramento. A sinergia institucional, a divisão de pesquisa patrimonial realiza pesquisas patrimoniais e apoia a recuperação de ativos. Então, é o que a gente já estava falando, a gente faz a pesquisa, descobre bens, de repente até decreta fraude de execução, fraude a credores, anula tudo para executar, e aí sai o RIF,
o JAI, o juiz de execução, a sessão de reunião de execuções, coordena os regimes de execuções e toma decisões judiciais, e o vice-presidente, a vice-presidência, supervisiona e garante a conformidade legal dos procedimentos. Quem tem poder de decisão, tanto no PEPT como no RIF, é o vice-presidente. Por isso que muitas vezes chega lá, conversa com a gente, coisa e tal, não tem jeito de fazer isso. Tem que ir na vice-presidente conversar com o desembargador, ou com a assessoria dele expondo isso. Primeiro, tem que ir lá conversar, ver, ou colocar no papel também. Eu acho que não adianta só conversar, porque tem que colocar no papel, porque a gente não manifesta se não for provocado. Você pode conversar comigo, posso te ouvir, mas se você não entrar no processo e não colocar uma petição com aqueles argumentos e pedindo para que seja revisto ou acatado, não tem como fazer. A eficiência da execução trabalhista. A divisão de pesquisa e a sessão de reunião de execuções otimiza o trabalho da execução privada, garante maior eficiência na efetividade da execução do TRT da 18ª região. O impacto é que contribui para a quitação eficiente dos passivos trabalhistas mais relevantes em conformidade legal. Então, quando você pensa na vara, muitos processos, o juiz fez o procedimento, tem toda aquela preocupação, né, que se não existisse a sessão, o juiz de execução, os processos chegam numa fase, ele esgotou todas aquelas pesquisas, arquivo provisório. Se o advogado não tomar atitude, hoje, né, isso já vem há tempo, o juiz de execução toma iniciativa e a gente, quando há reunião, tanto para o advogado de empresa, né, que é o que mais pesa é para o advogado de empresa, porque ele pode propor o PEPT e pode propor o RIF também, para resolver pagar, que muitas vezes o advogado de exequente não acha interessante, porque se você vai pagar em 6 anos e ele está numa ordem cronológica, que ele está lá no meio e vai receber daí 3 anos, ele não fica nada satisfeito com isso. Ele não quer nem o PEPT, nem o RIF. Ele quer que o crédito dele seja executado o mais breve possível. Mas, às vezes, é a única forma de receber. Então, o advogado tem que estar atento a isso. E, para finalizar, o juiz de execução tem como missão assegurar a efetividade das execuções trabalhistas, comprometido na entrega da prestação judicial de forma séria e com qualidade. Muito obrigada pela atenção, doutores. E agora nós vamos abrir para tirar dúvidas, né? Se a gente não conseguiu sanar todas as dúvidas aí na apresentação, isso vai ficar disponibilizado para vocês. O conselho que eu dou para vocês sempre é o que acontece, né? As meninas que eu digo estão aí da execução, que são as servidoras, que são o braço forte também, que estão ali, o Eric, Marisa e todo mundo. Aí vocês, né, têm que chegar, têm que ter conhecimento da resolução, porque muitas vezes liga para a gente e não sabe o que acontece, né, qual o procedimento, e a gente acaba tendo que dar o caminho das pedras, explicar o que eu falei para vocês ali, ó, tem que fazer isso assim está faltando. Aí propõe, né, sem observar muitos critérios, aí volta, é intimado novamente, para emendar, para corrigir, e isso assim vai trazendo um desgaste, um retrabalho, e as execuções continuam na vara, aí vão na vara e apresentam a petição falando que tem o PEP, que as execuções estão suspensas, não estão. Então, aí tumultua o procedimento. Né? É desse jeito. Eu fiz uso do JAI quando era aqui na T29, aquela casinha ali. 2008 foi fantástico. Né? Mas, apesar que a senhora também já me respondeu, e o doutor Crispim, enquanto falou lá da RA 2653, a portaria, a portaria. Se existe um limite de processos, acho que é o artigo 16, né, para fazer esse pedido do PEPT, não é isso? Tem lá a quantidade. Não, para a divisão de pesquisa. Aí é para a divisão de pesquisa patrimonial. Tem que ter o limite 16, isso. 15 processos. 15 processos. O artigo 16 ali dá todo o procedimento. Então, não impede, de forma jocosa, seria R$1.000 cada um desses 16. Não tem esse limite financeiro. Atingiu o limite processual. Mas quem vai fazer esse pedido, deixa eu só aqui, que aí comemos. Quem vai fazer esse pedido é o juiz da vara. Sim. O juiz da vara, ele depois que esgotar tudo, todos os convênios que tem, e ele tem que provar isso, ele vai me mandar o requerimento demonstrando que foram esgotados todos os convênios e que ele não achou patrimônio nenhum.
Aí, diante disso, da relevância, aí a coisa aí nós vamos, aí eu vou analisar até essa questão, até esse fator financeiro, para poder fazer quebra de sigilo fiscal, bancário, porque tem várias implicações, é uma coisa muito séria. A gente não faz assim aleatoriamente. Já teve caso, o cara só com um processo de uma empresa pequena, já ir direto no JAI, lá na divisão de pesquisa, pedir que seja feito, né, um SIMBA. Ah, queria que fizesse um SIMBA. A dúvida do senhor, doutor Rodrigo, seria com relação à pesquisa patrimonial ou o pedido de instauração de PEPT? Não, patrimonial. Ah, tá, pesquisa patrimonial. E a outra coisa também era do precatório, que a senhora falou que em abril, nascendo o precatório, teria o calendário fiscal do ano vigente. Até 2 de abril seria do ano subsequente, do exercício seguinte. Para fazer o pagamento. Para fazer o pagamento. Pois é. Isso. Então, nós estamos falando em abril de 24. Estou com o precatório em mão, eu teria que habilitar ele até esse calendário de 2024? Até 2 de abril, para que o pagamento fosse feito em 2025. Ah, sim. Porque ele tem que entrar na lua. Isso, fazer o orçamento, na né? Na lei orçamentária. Então, até 2 de abril, entram todos os precatórios, envia, né? E aí a previsão orçamentária para pagar no ano. Se você tem agora, no ano seguinte, se você tem agora, ele vai entrar em 2 de abril do ano que vem, pode até mandar agora, mas é como se até o dia 2 de abril. Aí ele vai entrar no outro orçamento para pagar no outro ano. Entendi. Obrigado. Não, pode passar para ele, isso aí. Deixa aí com você. Gente, eu sabia que a reunião ia ser boa, mas não que ia ser boa desse jeito. Nossa Senhora, bom demais. Mas a dúvida minha é complementar a do nosso doutor amigo, doutor Rodrigo Vidal. Porque são 15 ações mínimas, execuções, para a divisão de pesquisa patrimonial. Independente do valor? É isso que eu estou falando. Pode até ser independente do valor. Não achou nada, esgotou todos os meios. Aí fez tudo, aí o juiz vai pedir que a gente faça a pesquisa. O juiz da vara encaminha e pede. Agora, um exemplo, um juiz aí do interior. Ele pediu que fosse aberto um RIF e a pesquisa. Só que, para fazer ele entendendo, não, aí, no caso, ele teria que pedir primeiro. Ele tem 97 processos. Nós vamos tomar a iniciativa, como ele pediu que fosse aberto o RIF e a pesquisa para ver se tem patrimônio, ao mesmo tempo, nós primeiro vamos fazer a pesquisa. Se tiver a pesquisa, aí sim a gente pode tomar a iniciativa. Se tiver patrimônio, aí sim, se a gente encontrar patrimônio, encontrar coisa, aí nós vamos determinar a abertura do RIF. Ok. Só mais 2 questionamentos. A EBSER, ela está submetida ao GEX, mas ela, perdoe a ignorância, mas ela entra por qual, pela natureza jurídica dela? É empresa equiparada. Ah, entendi. Outra coisa, que tipo de impugnação ao PEPT que assim, já impediu, por exemplo, a homologação junto ao Pleno? Seria ocultar patrimônio? Que tipos de... O senhor fala que prevê a revogação, que já... Que não passa. Não passa, Isso. são os requisitos mesmo que foram falados. Um que você está falando de patrimônio, o que pode ser é o seguinte: você oferece um bem para garantir aquelas dívidas. Você levantou lá, tem 100 execuções contra a empresa. Você faz a atualização, levanta a lista de todas as empresas que têm processo que transitou em julgado, de todos os processos que transitaram em julgado. Você faz o levantamento de quanto é a dívida. Você atualiza e faz a projeção. Vamos supor, igual eu falei, 15 milhões. Aí você tem que dar um bem livre e desembaraçado para cobrir essa dívida. E você não tem esse bem. De repente, se você oferece um bem que vale 13 milhões, a dívida é de 15 e você oferece um bem de 13. Aí não tem jeitinho. Entendeu? Esse é um dos requisitos que você pode ir lá conversar. Não, mas o bem vai ter acordo. Aí os advogados falam isso. Vai ter acordo, tal, né? Vai dar. Mas você, de todo jeito, você vai ter que oferecer um bem que supere, que pague aquela dívida. Tudo. Se você fez, a dívida é 10 milhões, você projetou, deu 15, você tem que oferecer um bem que cubra aqueles 15 milhões. Aí você oferecer, não, mas a dívida hoje é 10 milhões, eu tenho um bem de 10 milhões. Entendeu? Aí não dá para você propor o PEPT.
Quem não faz acordo, o que acontece? 70% que a gente coloca, 70% vai para uma conta de acordo e 30% numa conta não acordo. A gente faz sempre obedecendo a ordem cronológica e a gente marca as audiências em relação àqueles processos. De quem quer acordo. Você tal, né, a parte, você intima para saber e tal, manifesta. Fez acordo naqueles. Eu vou passar para a Eunice, que a Eunice está cuidando disso agora. Pois é, doutor. Recebe se nós tivermos dinheiro para pagar no final, porque, como eu disse, o recurso ele é finito. Quando eu faço as audiências de conciliação, eu sempre tento deixar muito claro isso. O recurso é finito. Aqueles que chegarem primeiro recebem. Infelizmente, os que não aceitarem acordo, nós vamos obedecer à ordem cronológica de pagamento, como foi dito. A gente sabe que, na prática, a gente não consegue o valor integral do bem. Isso do PEPT dá certo. É o que você está colocando. Aí você está olhando pelo lado do PEPT. O PEPT você vai pagar tanto coisa. Você pode fazer acordo, mas ali, como você fez a projeção de pagar a dívida em 6 anos, mesmo que ninguém queira acordo, todo mundo vai receber. Agora, o RIF fica diferente. O RIF, você vende o bem e aí você chama para conciliação. Aí você nem faz isso. Aí você vende o bem e vai chamar pela ordem cronológica todo mundo. Aí o cara fala assim, eu não quero acordo. Aí ele é escanteado. Eu não quero acordo. Aí eu quero. Aí tal, você vai ficando. Aí todos. Aí a hora que eu passar por todo mundo, tem 100 reclamantes, 100 exequentes. Eu passei por todos os 100 exequentes. Aí quem quis acordo, quis. Aí o que está de fora, aí sobrou 5 milhões. Mas desses que não querem, dá 8 milhões. Aí você vai ter que pegar e pagar pela ordem, seguindo a ordem, e quem ficar por fim, pode ser que não chegue nele, porque não tem rateio. Entendeu? Deixa eu fazer minha pergunta e liberar o microfone. Quero primeiro parabenizar pela explanação, foi muito boa mesmo. E a dúvida que eu tenho é se esse número mínimo de 15 processos se aplica para a instauração do RIF. Não. Aí o RIF é outra coisa, aí é o valor da dívida, e não ter patrimônio. E aí depende do juiz da vara pedir, não é o advogado. A gente deixou isso bem claro. Não cabe ao advogado. O advogado pode pedir para o juiz da vara, que vai analisar e ver se ele já esgotou todos os meios, todos os convênios, e vai para lá para a gente fazer pesquisa para ver se descobre patrimônio. Então, se tiver patrimônio, não vai para o RIF. Porque eu estou com 2 execuções, e uma a vara até que vai, está andando, e a outra não anda de jeito nenhum. Eu pensei em reunir, então não tem jeito, né? Doutor, o senhor pode propor isso na vara. Na própria vara? Na própria vara, porque o recurso humano mesmo da divisão de pesquisa patrimonial e do juiz de execução, ele é pequeno, então tem que ser valorado sempre o volume da execução para se iniciar ou não esse processo. Então, vou fazer esse pedido. Na sociedade. O impacto que vai surtir na sociedade. Porque se isso pode ser resolvido na vara pelo juiz da vara, um caso assim, 2 processos, não tem como você mobilizar todo o JAI, levar, apresentar, vai no tribunal, tem que submeter ao pleno para resolver isso, você pode resolver isso na própria vara. Aí tem que ver, se esse que está andando, de repente, sobrar dinheiro, aí é pedir o bloqueio já do processo que você tem lá, pedir bloqueio nesse processo que está tramitando. Mas você pode fazer reserva de crédito. Se o que está lá andando, de repente, está tramitando, o bem já foi penhorado, o bem está indo à praça, e você tem outro processo, e o bem vai ser vendido, vai quitar aquela dívida, e vai sobrar, e vai devolver dinheiro para o devedor. Né? De repente, você pode propor isso para os juízes. Você pode propor nos 2 processos lá, de repente, reunir essas execuções, que é a mesma empresa, coisa e tal, de repente concorda e pede. Primeiro, parabéns a vocês. Né? Eu acho que isso pode criar um precedente muito grande e ocupar a agenda de vocês aqui com a advocacia, porque possivelmente virão outros encontros. Num dado momento, os credores eles são chamados para se manifestarem em relação a aceitar ou não o PEPT. Dentre as alegações do credor, fora a questão de valores que podem estar divergentes,
qual que seria uma outra alegação que poderia impedir a instauração do PEPT, por exemplo? Isso é muito complicado, tem que ser uma decisão fundamentada. De repente, no processo dele, está numa fase avançada, já está o bem lá para ser penhorar, para ir à praça para pagar a dívida dele. Ele não quer que o processo dele vá para o PEPT. Se não for o caso, o vice-presidente quem decide. Ah, sim. Agora, uma alegação. Se cumpriu todos os Mas requisitos, está perfeito. Sob o ponto de vista do credor, então não cabe a ele negar. Não cabe. Não. Uma coisa que eu questiono nessa resolução, que não é nossa e a gente já pegou, que é uma resolução nacional, eu sempre questionei isso. Falei, gente, e a gente é obrigado. Para que citar, então? Pra gente, Citar a gente é obrigado a credor. intimar. Então eu falo assim, gente, quem é que vai concordar com isso? Sim. Sim. Aí eu acho que o ponto principal seria o credor também analisar ali alguma coisa em relação ao PET e falar, não, isso aqui não pode fazer o PET, não porque está cumprindo o esse ponto. Agora, simplesmente falar, se insurgir, eu não quero, porque o meu processo vai entrar lá pela ordem cronológica, eu vou receber só daqui 3 anos. É uma manifestação inócua que não vai servir para nada em relação à instauração ou não do PEPT, então. Né? Sim. Sim. Eu penso assim, sob o ponto de vista do credor, né? Sob o ponto de vista do credor, não tem alegação, né? Sim. Sim, e mesmo que ele também não aceite a sua manifestação... Tem que ser fundamentado. Em face dos requisitos, tão somente. Perfeito. Em relação à competência para o processamento do PEPT, ele é territorial? Ele é quantidade de ações? Isso nós até falamos. O PEPT ele pode pegar processos que estão no Estado e fora do Estado. Entendeu? Você que vai propor o PEPT, aí você tem que apresentar a lista dos processos, e aí você vai pegar o tribunal que tem mais processos. Vamos supor, você vai propor o PEPT aqui, mas o Tribunal de Goiás só tem 20 processos. Esse PEPT é uma norma nacional. A gente só faz repeti-la aqui e adequá-la à nossa situação. Se lá no Mato Grosso, por exemplo, tem 120 processos, você tem que propor o PEPT lá. Se aqui tem mais processos, você propõe aqui, e nessa lista você coloca os processos que estão no Estado de Goiás e os processos que estão no Estado do Mato Grosso. Por acordo. Sim. Então, o PEPT suspende os processos no Brasil todo. Mas o outro lado Sim. de lá vai ter que concordar também. O juízo que está lá no Mato Grosso, por exemplo, ele vai ter que concordar, né, com os processos, indicar, ele vai ser ouvido se ele concorda que esses processos integrem ou não. Aí não entra, esses processos não entram, vão entrar só os processos que estão que há concordância. Alguém tem mais perguntas? Mas não suspende? Os de lá? Não, suspende. Uma bagunça. Aí o juiz que não concordar, por exemplo, o processo dele também não suspende. Mas a reserva do bem fica garantida. Fica. E justamente o PEPT, você propõe o PEPT, isso acontece muito. Você propõe o PEPT, você tem que pegar os processos que transitarem em julgado. Aí você está pagando o PEPT bonitinho, transita lá não sei quantos processos. Aí você tem que pedir um aditivo, porque se você não pedir esse aditivo, e o aditivo você vai ter que atualizar a dívida, aumentar o valor da parcela e pagar dentro dos 6 anos, que ficou estabelecido desde o início, de repente, o plano está há 3 anos, o plano está tramitando. Aí você quer um novo aditivo em relação aos 3 anos que restam. Não é aumentar mais prazo. E se não tiver no plano, os processos transitados de julgado que não estão no plano são executados pela vara de origem, normalmente. Mas eu falo assim, você não pode renunciar ao PEPT depois de uma vez que foi instaurado. Aí aqui em Goiás, eu vou ser sempre exemplo, aqui em Goiás deu tudo certo, está correndo o PEPT. Lá no Mato Grosso não está. Você pode propor um PEPT lá hoje. Se houver concordância, sim. Se não, aí você tem que propor um aqui e outro lá. Certo? Lá no Estado, lá. Mas se o nosso que está em andamento aqui, se você propõe um aditivo, é dentro desse aditivo, é em relação a esse plano que está.
O bem dado em garantia no PEPT, ele pode ser penhorado lá no outro regional, em outro processo? Se não entrou? Isso já aconteceu, mas ele está dado aqui. Aí, depois que ele foi dado em garantia, tem a ordem de preferência aqui. Fica protegido nesse sentido? Sim. Vamos para o Jogo do Brasil? Alguém viu aí o resultado? Ainda? Então. Pessoal, então. Não perdendo nada, então. Já, pelo adiantar do horário, véspera de feriado, todo mundo que nesse Jogo do Brasil, agradecer a presença de todos e todas. E eu gostaria, se possível, que todos viessem aqui para frente para a gente, na modo, bater um retrato, que aí para registrar essa reunião, que seria muito legal.